percebeu que para você triunfar na tua vida, para você conquistar o que você tanto deseja, você precisa ter alegria? Olha, talvez essa ficha ainda não tenha caído para você. E é por isso que, a partir de hoje, eu vou começar o estudo de um livro chamado Alegria e Triunfo, de Lourenço Prado. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Proa e esse aqui é o canal Dê um Up Nessa Vibe. Te pediria para você começar a seguir o canal, porque eu vou colocar muita coisa boa aqui para elevar sua frequência vibracional e trazer muita coisa boa para sua vida. Se inscreve, marca o sininho e, claro, depois dá aquele like aqui no vídeo se você gostar, né? Então vamos lá falar desse livro? Em primeiro lugar, esse é um livro muito antigo. Para ser sincera, eu não consegui achar a data dele, porque Lourenço Prado nasceu em 1893 em Jaú, interior de São Paulo. E aos 17 anos ele já fazia parte de sociedades místicas, sociedades voltadas para o pensamento, para o desenvolvimento dessa arte de pensar e materializar. O livro que eu tenho, de Alegria e Triunfo, ele é a 10ª edição, de 1956. E a editora Pensamento, que foi quem lançou, até hoje ela lança esse livro. Mas googlei a beça e não consegui identificar a data da primeira edição. Esse livro, ele é curtinho, ele é bem fininho. O meu PDF que eu tenho aqui tem 86 páginas, eu já nem tenho mais o livro original. E ele traz uma linguagem que a gente não está muito acostumado hoje em dia, né? Usa muito o voz, que a gente já não usa mais. Mas é tranquilíssimo de ler, não tem barreiras de vocabulário, o vocabulário é super fácil. É mais essa questão mesmo do uso dos verbos e dos próclises e ênclises, que eu nem sei direito, tá? Mas dá para ler numa boa. E o que é melhor, o conteúdo ali, ele é super moderno. É o que o pessoal da física quântica fala, o que tanta gente tem falado cada vez mais nesse século XXI. Por isso eu quero compartilhar com você essa sabedoria desse livro, até porque quando esse livro chegou para mim, eu tinha mais ou menos uns 22 anos, eu tô com 52 agora. Ele chegou através de um entrevistado que eu fazia freelas para a revista Manchete, ó quanto tempo, e eu fui fazer uma matéria com esotéricos. Então eu entrevistei um senhor que ele era vidente, ele me falou várias coisas e ele falou para mim assim: olha, eu vou te apresentar um livro que você tem que ter e você tem que estudar e colocar em prática, Alegria e Triunfo. Quando ele falou aquilo, na mesma semana eu já comprei o livro, porque aquele senhor, ele me trouxe muitas sabedorias naquela entrevista. Comprei o livro e eu posso dizer, sabe aquele chavão, divisor de águas? Mas foi. Aquele livro foi um grande divisor de águas para mim, porque eu já estudava o mentalismo há um tempo, o poder da mente, mas eu realmente não tinha ainda atentado sobre a importância da nossa fala, do como a nossa expressão oral ela é capaz de também estar ali lado a lado com a nossa mente, criando, co-criando a nossa realidade. E além disso, ele veio falar sobre alegria, numa época em que as frequências vibracionais elas nem estavam mapeadas pelos estudiosos, né? Como David Hawkins, que eu falei sobre isso no vídeo passado. Vou colocar aqui o link para vocês verem o vídeo passado, em que eu explico como ele conseguiu analisar, mapear as nossas frequências vibracionais de acordo com as nossas emoções. E a alegria, ela tem um nível altíssimo, 540 Hz, uma escala que vai de 20 a 1000. E isso é muito alto, ela já está lá na faixa das emoções de alta frequência, ou seja, que nos ajudam a atrair muitas coisas boas para a nossa vida. Então, vou começar aqui falando para vocês do capítulo 1 desse livro, fazendo meus comentários a respeito. E o título desse capítulo é A Vida é um Jogo. O capítulo já abre fazendo uma provocação, dizendo que a maioria das pessoas considera a vida como uma luta, como algo que você tem que guerrear para conquistar as coisas.
Mas não, a vida, segundo Lourenço Prado e segundo as leis herméticas, que ele também começa o capítulo fazendo uma citação do Kybalion, ele fala, não, a vida não é uma luta, a vida é um jogo. E nesse jogo, para você ser vitorioso, você tem que conhecer as regras para tirar o melhor proveito e ser feliz. A primeira regra, de cara, já começa a citar Jesus. Aliás, vale um parênteses, tá? Lourenço Prado, na sua obra, ele usa várias citações bíblicas. Eu não tenho muito noção dos estudos bíblicos, por isso eu vou evitar ficar usando aqui muito dessas frases. Algumas eu vou usar, outras não. Mas saibam vocês que gostam, né, de ver como a sabedoria já está lá na Bíblia, que esse livro está recheado. Mas ele já começa falando de Jesus sobre o dar e receber. Então, a primeira regra do jogo é a gente entender que, outra passagem bíblica de São Paulo, que o que a gente plantar, a gente vai colher. Lourenço Prado fala que tudo que a gente falar e agir, a gente vai colher para a nossa vida. A gente vai ter, com o passar do tempo, aquilo se materializando na nossa vida. E aí ele usa vários exemplos. Por exemplo, se você está sempre tendo atitudes odiosas, você vai colher ódio. Se você fica sempre criticando o outro, você vai ser criticado. Se você está sempre mentindo para os outros, vão mentir para você. Mas se você está sempre amando, você vai receber amor. Se você está sendo sempre alegre, vai ter mais motivos de alegria na tua vida e por aí vai. É uma questão de escolha. Então, a primeira regra do jogo é: se liga no que você está plantando, porque você vai colher. A segunda regra do jogo, para Lourenço Prado, é que tudo que a gente imaginar com frequência, com intensidade, uma hora ou outra, vai se materializar em nossa vida. Ele conta o exemplo de um homem que vivia falando de uma doença rara. Pesquisava muito sobre a doença, numa época que não existia Google, hein, gente? Era um tal de sempre focando nessa doença, falando dela. Resultado, um belo dia ele desenvolveu a doença que era rara e veio a morrer dela. Lourenço chama muita atenção para a gente ter cuidado com o que a gente fica pensando, porque pode se realizar. Ele fala também que a gente precisa educar a nossa mente, a nossa imaginação. Ele compara a nossa mente a uma tesoura. Diz que é a tesoura da imaginação. O que a gente fica vendo, né, na vida, a gente vai lá e recorta. Ah, eu vi um iate, vou lá e recorto. Ah, eu vi uma cena de um acidente de carro, vou lá e recorto. E vou colocando tudo isso para dentro da mente. Como se fosse um mosaico de desejos ou de impressões que a gente tem e que a gente fica vibrando nas coisas boas ou nas coisas ruins. E nessa tesoura, nesse mosaico, acaba sendo construída uma realidade dentro da nossa mente que uma hora ou outra se expressa. Preciso, por isso, ter muito cuidado com o que a gente coloca para dentro da nossa mente. E para isso, ele fala que a gente precisa compreender do que a nossa mente é formada. E ela é formada por 3 elementos. A mente consciente, a mente subconsciente e a mente superconsciente. O que seria a nossa mente consciente? Gente, é essa mente aqui que está agora. Por exemplo, eu estou agora me vendo aqui filmando. Essa mente que está andando na rua, vê um acidente e foca naquilo. É aquela mente que retrata, é como se ela tirasse um retrato de todos os acontecimentos do nosso dia e colocasse para dentro de onde? Lá para o subconsciente. E aí é que vem o grande X da questão. Subconsciente é como um servo fiel que vai fazer tudo o que a gente quiser, seja lá o que a gente colocar para dentro. Se a gente estiver colocando imagens de pobreza, de escassez, de doença, de acidentes, é isso que ela vai estar realizando como um servo fiel. Ele também fala que a nossa mente subconsciente é como uma força sem direção. É como se ela não discernisse o que a gente está
botando para dentro. Se é coisa boa, se é coisa ruim, pouco importa. Ela não quer saber se aquilo vai ser bom ou ruim para você. Ela apenas aceita o que você imprime nessa mente subconsciente. E imprime com o quê? Com a mente consciente. Por isso que quando a gente tiver um pensamento, por exemplo, vou visitar uma pessoa e vejo que essa pessoa vive num estado de pobreza muito forte, de passa fome e tudo mais, e aquilo fica impregnado na gente, e aí a gente começa a ter medo de passar por essa situação. Ai meu Deus, será que um dia me vai faltar comida? E tanto que coloca isso para dentro, a mente subconsciente começa a projetar para fora, para a sua realidade. Então, quando a gente sentir essas questões que nos angustiam, a gente tem que tirar isso da nossa mente. A gente tem que cancelar. Eu sempre falo para vocês, vê a cena ruim, cancela na mente, joga fora e coloca por cima uma imagem bonita, uma imagem de você próspero, com bastante comida na mesa, com bastante dinheiro, enfim, tem que contrapor isso, ok? Porque se a gente ficar com constância nessas imagens que a gente imprime no subconsciente, constância, não é você pensar agora e daqui a pouco parar de pensar. É essa constância que vai fazer com que gere condições favoráveis para aquilo se manifestar na tua vida. E a mente superconsciente, o que seria? Ele fala que é a mente divina manifestada em nós, onde estariam as ideias perfeitas. Essa mente guarda tudo para que a nossa vida tenha um caminhar perfeito, com tudo correndo bem. Ele fala que é o desenho do plano divino para nós. Olha que lindo, gente! E eu vou dizer para vocês, essa mente superconsciente não é a cara do eu superior? Não é a cara da centelha divina? Com certeza é. Só que Lourenço Prado não utilizou essa nomenclatura. Porque olha só o que ele escreveu no livro, que eu faço questão de ler para vocês. Na verdade, ela, a mente superconsciente, é o vosso verdadeiro destino, a vossa predestinação, comunicada à vossa consciência num clarão momentâneo pela inteligência infinita que reside dentro de nós. Gente, o que seria isso? O que seria inteligência infinita? Deus, que reside dentro de nós, que se comunica com a gente num clarão maravilhoso na nossa consciência. O que seria isso se não a intuição, gente, falando com a gente? Essas mensagens que vêm de Deus para nós, que vêm da nossa centelha divina, do nosso eu superior, ou, como diria Lourenço Prado, da nossa mente superconsciente. Mais lá para frente aqui nos nossos vídeos, nós vamos voltar a falar um capítulo só sobre essas intuições, que também aquele senhor que eu conheci lá fazendo a entrevista nos meus 20 e poucos anos, ele falou para mim, são os sinais. Você precisa ficar atenta aos sinais que a vida der para você. Ai, gente, desde então, realmente eu tô sempre conectada com os sinais. E esse vídeo também aqui é para te alertar que você precisa estar ligada na sua fala, na sua mente, nas suas emoções e nessa voz interior, que é a que tem um plano perfeito para a nossa vida. Lourenço Prado, ele dá um grande alerta para a gente, que às vezes a gente está insistindo em alguma coisa que a gente quer muito, mas aquilo não é o plano divino para nós. Nesse caso, a gente estaria indo contra a nossa mente superconsciente, mas respeitando o nosso livre-arbítrio, né? E isso pode trazer para a gente o quê? Insucessos, decepções, tristezas. Ele conta a história de uma mulher que procurou por ele, pedindo que ele fizesse uma afirmação para ela, para que ela se casasse com um determinado homem, que ela estava apaixonada. E aí Lourenço Prado falou, olha, não posso fazer isso, porque senão eu posso estar indo contra os desígnios de Deus para você. Ele fala que estaria fazendo uma violação espiritual. Olha que fantástico isso! E que só poderia fazer a afirmação para ela se ela topasse fazer a repetição, falando com que o escolhido divino chegasse para ela. O que fosse dela por direito divino.
Se fosse aquele pessoa que ela estava apaixonada, isso ia acontecer. Se fosse outro, ia chegar na vida dela. E assim aconteceu. Ela começou a fazer as afirmações, né? Que ela se colocava, queria aquele homem, mas que se não fosse ele, que chegasse para ela o equivalente pelo direito divino. E aí não deu outra. Aquele homem por quem ela se apaixonou, desapaixonou-se ao conhecer um cara que, assim, se apaixonou por ela também, foi aquele amor correspondido, aquele amor lindo e, obviamente, ela esqueceu aquela paixão e seguiu a programação divina dela com um homem com quem ela foi muito feliz. Então, gente, dentro de tudo que eu contei para vocês, vamos recapitular quais são as regras do jogo? A primeira regra, então, seria o que você plantar, você vai colher. A segunda regra, tudo que você imaginar com frequência um dia pode se manifestar. A terceira regra, presta muita atenção na tua mente, muita atenção por conta desse seu subconsciente aí e também por conta do superconsciente. E a quarta regra, então, seria fique de olho na sua intuição. E a quinta regra do jogo seria prestar muita atenção às palavras proferidas. Mais uma vez, Lourenço Prado usa uma citação da Bíblia para explicar isso, em que Jesus falou: pelas vossas palavras sereis justificados e pelas vossas palavras sereis condenados. Tem várias passagens bíblicas que mencionam essa questão da força do verbo, né? Do verbo que materializa. E vamos ver só quais seriam alguns exemplos disso na nossa vida prática? Lourenço Prado trouxe alguns no livro. Ele conta a história de uma mulher que vivia muito bem, tinha uma vida próspera e tal, tinha uma boa casa para cuidar, só que ela vivia reclamando: não aguento mais essa vida, estou cansada de cuidar dessa casa, eu queria viver numa mala. Ou seja, num lugarzinho pequeno, sem nada, né? E ela procura justamente o Lourenço porque ela quer entender por que, se ela já havia sido abundante, por que ela vivia enfrentando tanta escassez, porque agora realmente a vida dela era financeiramente uma porcaria. E aí ele lá, fazendo lá as indagações, descobriu que ela costumava fazer essa afirmação, que ela estava de saco cheio da vida que ela levava e que ela queria morar numa mala. E assim acontece. Infelizmente, ela vai perdendo os bens e resta ela morar numa casinha pequenininha e cheia de escassez. E outro exemplo também interessante que mescla a questão do que você imprime no teu subconsciente e o que você fala, conta a história de uma mulher que na infância adorava se vestir de preto e se fantasiar de viúva. E aí ela chegava nas pessoas: olha só, eu perdi meu marido, eu sou uma viúva. Todo mundo era criança, né? Todo mundo ria, achava aquilo muito engraçado. Mas aí essa criança cresceu, virou uma mulher, se apaixonou, foi correspondida, se casou, era super feliz e daí ficou viúva. Então, o subconsciente dela estava tão impresso da brincadeira que ela fazia que acabou isso se manifestando na vida. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nas palavras que a gente fala, muita, porque isso pode trazer uma consequência negativa para a gente. Eu, por exemplo, faço esse exercício comigo mesma em relação a lavar louça. Porque das tarefas domésticas, a que eu menos gosto é lavar louça. E tem louça para lavar todo dia, várias vezes ao dia. Quantas vezes eu ia lá para a pia, ai que raiva, que saco, até que eu percebi, lendo em algum livro, vendo alguma palestra, já não sei, em que a gente tinha que agradecer. Se a gente tinha louça para lavar, as louças estavam sujas porque a gente tinha comida para comer, né? E também a fartura de talheres, de pratos também indica uma abundância nossa financeira. Hoje eu ressignifiquei isso. Vou lavar a louça, já trato logo de fazer daquele momento algo mais agradável para mim. Coloco uma música ou coloco uma palestra para assistir no YouTube, para que aquele momento que antes eu amaldiçoava se transforme em algo de prazer e gratidão.
Porque imagina, se eu, com a consciência que eu já adquiri hoje, continuasse indo para a louça, que saco, que saco, que saco. Gente, daqui a pouco eu poderia estar passando por uma necessidade financeira fortíssima, a ponto de não ter comida para sujar as minhas louças. Prestem atenção nisso. E para finalizar meus comentários sobre esse capítulo, Lourenço Prado fala muito sobre a abundância, de como essa abundância está na nossa mente, nas nossas palavras, nos nossos atos. Como a gente tem que agir sempre lembrando disso. O que a nossa mente vai pensar, o que nós vamos acreditar, aquilo vai se manifestar na nossa prosperidade ou não. E ele dá um exemplo tão simples, porque a gente acha que a abundância, muitas vezes, né, é a gente receber um cheque de 1 milhão, é a gente, sei lá, ganhar na loteria, mas a abundância, ela tá nas pequenas coisas. Ele conta a história de uma moça que passou na frente de uma loja de flores e viu uma bela roseira. Nossa, ela ficou encantada com a roseira, quis ter a roseira, mas naquele momento ela não estava em condições de comprar as rosas. Ela até fala, eu queria uma rosa, mas ela não comprou. E aí, pouco tempo depois, veio a Páscoa e uma amiga dela mandou para ela de presente o quê? Rosas. E aí ela ficou encantada com aquilo e no dia seguinte telefonou para a amiga para agradecer. E falou assim, nossa, como eu amei as rosas, era tudo que eu precisava. E a amiga, rosas? Mas eu comprei para você lírios. E aí, quando as duas foram ver, tinha sido um engano da floricultura, que na hora da entrega, entregou as rosas para a pessoa que queria as rosas e os lírios, sabe Deus onde foram parar. Então, para vocês verem, quando a gente coloca a nossa mente, né, aberta para receber, aberta para a prosperidade, ela vai se manifestar na nossa vida de uma forma ou de outra, e muitas vezes de formas que a gente jamais sonharia, a ponto do universo fazer com que o entregador das flores se confundisse. Então é isso, gente. Nós vamos falar muito ainda sobre prosperidade, vai ter um capítulo só falando sobre prosperidade, mas esse primeiro capítulo é meio que uma introdução para tudo que vem. Fiquem muito ligados nas regras do jogo, vamos levar a vida com tranquilidade, acreditando que tudo que é nosso por direito divino vai chegar, e vamos parar com esse negócio de achar que a vida é uma luta, porque é um jogo. E a gente aprendendo as regras, a gente vai viver muito bem, ok? Obrigada por terem ficado comigo até agora. Se gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dá um like aqui e começa a me seguir aqui no canal, porque vem muita coisa boa por aí, inclusive a sequência dos capítulos de Lourenço Prado, Alegria e Triunfo, no livro e na sua vida. Conta comigo aqui para te ajudar nisso. Um beijo enorme!